Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Estamos novamente juntos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marlene Noleto, é de Esperantina, Tocantins. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Lucas Alves pedindo orações por um trabalho. Josiane Souto pede orações pelo filho Kenny Andrews e também por Camila, que estão afastados. Terezinha Brandão é de Maués, no Amazonas, pedindo orações pela família. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Cris Tavares é de Serra do Ramalho, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, pela proteção, os livramentos que nos tens dado. A nossa gratidão por termos estes momentos para juntos estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Pedimos que abençoes Marlene Noleto, Jacira Lage, Lucas Alves, que consigam um trabalho. Josiane Souto pede especialmente pelo filho Kenny Andrews e também por Camila, que estão afastados, que retornem a Ti enquanto é tempo. Abençoes também Terezinha Brandão, lá de Maués, e a sua família. Leonor Maia e Albino, em Portugal, também a Cris Tavares, em Serra do Ramalho, e todos os demais que pedem orações, que Tu abençoes conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos falando a respeito de uma pergunta que Deus faz: que mais poderia eu ter feito? Sabemos que Deus ele fez tudo para a nossa salvação. E nós temos apenas que crer no sacrifício de Jesus, aceitá-lo e nos entregar a Ele e caminhar com Ele no nosso dia a dia. E então nós estaremos assim nos preparando para este grande encontro que será muito em breve com o nosso Senhor Jesus. Jesus, como nós estudamos ontem, Ele é justo e justificador. Por quê? Porque Jesus ele não pecou, Ele veio a este mundo viver como nós vivemos, e para vencer o pecado, onde nós seres humanos caímos, onde Adão caiu lá no princípio com Eva, Jesus ele veio também e sem tendência para o pecado, como Adão e Eva não tinham tendência para o pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu. E então Cristo, sendo vencedor, ele nos concede esta vitória quando nós o aceitamos em nossa vida. Ele nos perdoa, ele nos justifica, como se nós nunca tivéssemos pecado antes. E nós encontramos no livro do profeta Isaías um cântico chamado de Cântico do Meu Amado. Este cântico diz assim, Isaías 5, versos de 1 a 4. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo, que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ela produziu uvas amargas. Este cântico fala exatamente do povo que Deus havia escolhido, o povo de Israel, e Deus esperava que esta nação reconhecesse tudo o que Deus fez por eles e vivesse uma vida de comunhão com eles e produzisse frutos dignos para a salvação, produzisse uvas boas. É chamada aqui de uma vinha, um vinhedo, a nação de Israel. Mas o que aconteceu? Apesar de Deus ter feito tudo, preparado tudo, quando foi colher as uvas, pensando que seriam uvas doces, eram uvas amargas. E o hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento,
Essa expressão, uvas amargas, ali literalmente quer dizer uvas podres, quer dizer, não servia para nada. Assim foi o povo de Israel, que Deus fez tudo para que eles pudessem ser uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus, um povo peculiar, mas eles rejeitaram. Eles se envolveram com ídolos, com adoração a deuses pagãos. Eles se envolveram com as nações vizinhas, se corrompendo e se afastando do verdadeiro Deus, do verdadeiro agricultor, daquele que estava cuidando da sua vinha. E então, o resultado foi que eles, se afastando de Deus, eles acabaram rejeitando o Senhor Jesus quando veio para que pudesse dar a vida eterna a eles. Infelizmente, a nação judaica ela rejeitou o Senhor Jesus, não o aceitou. Mas, individualmente, cada judeu que crer em Jesus e aceitar, esses serão salvos também. Mas a nação como um todo, ela deixou de ser a nação escolhida por Deus, por decisão do próprio povo de Israel. E quando nós lemos aqui em Isaías, no capítulo 1, Isaías, capítulo 1, e no verso 8, nos diz aqui a palavra de Deus: a bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Jerusalém, a bela Sião, ela foi abandonada, como aquele abrigo, que foi construído, aquela torre de vigia no meio do vinhedo, foi abandonado. E então, essa plantação que não produzia nada, ela caiu como a cidade que foi sitiada. Isaías ele é claro em dizer que este dono da vinha, o próprio Deus, e a vinha que representa o povo de Deus, que era o Israel, que havia sido escolhido, esse povo rejeitou e eles deixaram de produzir o que era para ser produzido. Agora, nós lemos também em Jeremias, no capítulo 2 e no verso 21, nos diz assim a palavra de Deus: contudo, eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em videira silvestre e degenerada? Sim, Deus fez tudo que poderia ter sido feito. As melhores mudas de plantas, de uvas que ele poderia ter, ele plantou e esperava que elas produzissem frutos bons. Mas, infelizmente, eles se transformaram em videira silvestre degenerado. Então, muitas vezes, acontece isso também hoje com o Israel espiritual. Aqueles que aceitam a Jesus em suas vidas, que passam a ser parte deste Israel espiritual, estão também, às vezes, se corrompendo com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, se corrompendo com ídolos, com deuses pagãos, e então se tornam também uma vinha degenerada. E nós precisamos, irmãos, buscar na palavra de Deus a orientação, a direção, para que nós ouçamos a voz do Espírito Santo e façamos a vontade de Deus em nossa vida. Aqui em Isaías, no capítulo 5 e no verso 3, Deus aqui ele está falando e diretamente para as pessoas, convidando-as para que julguem. Ele diz aqui, Isaías 5, verso 3, agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. Vejam, as pessoas é que deverão então agora julgar quem é que agiu de uma maneira errada. Foi Deus que não cuidou da vinha, que não deu aquilo que a vinha precisava para produzir bons frutos? Não, não foi Deus, porque Deus ele fez tudo o que poderia ser feito. Agora, a vinha, ela produziu frutos amargos. Aqui no verso 4 de Isaías, capítulo 5, Deus ele faz uma outra pergunta importante.
O que mais poderia ter feito por meu vinhedo, que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ela produziu uvas amargas. Vejam, que mais poderia ter feito a minha vinha? E então, isso pode estar acontecendo com alguns de nós que aceitamos a Jesus, que cremos no sacrifício dele, mas que às vezes nós também não vivemos de acordo com a vontade de Deus e deixamos de produzir os frutos do Espírito e passamos a produzir o fruto da carne, aquilo que a carne deseja que nós façamos, porque a nossa tendência é uma tendência pecaminosa. E a nossa carne, ela gosta das coisas que Deus abomina. Infelizmente é assim. E aí nós precisamos buscar em Deus a força, o poder, para nós sermos vitoriosos sobre esses problemas que nós temos dentro de nós, de querer fazer as coisas erradas. E Deus, ele está pronto a agir em nosso favor, e Deus está pronto a fazer com que nós, tendo comunhão com Ele, ouvindo a sua voz, produzamos frutos bons, frutos doces, frutos que podem ser úteis para a salvação de outras pessoas. Deus, fazendo tudo o que Ele poderia fazer pelo ser humano, dando o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar, nós então olhamos para a cruz, onde Jesus deu a sua vida, ali onde Deus se ofereceu como sacrifício por todos os nossos pecados. Então, essas palavras de Isaías capítulo 5, verso 4, elas nos fazem refletir: o que mais poderia eu ter feito? O que mais? Não há nada mais que Deus possa fazer. Deus não pode nos pegar à força e nos levar para os céus. Não, Ele deixa que nós ouçamos a voz do Espírito Santo e tomemos a nossa decisão. E Deus respeita. Deus, ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não deseja isso. Mas se essa for a nossa escolha, Ele respeita. E então, Ele vai ter que agir com um ato que Ele não gostaria de agir, lançando no lago de fogo e enxofre todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que recusaram o que Deus fez para nos salvar. E juntamente com o diabo e os anjos, então, após o milênio, serão consumidos nesse lago de fogo e enxofre. Que nós possamos estar buscando a presença de Deus em nossa vida e ouvindo a voz do Espírito Santo e nos rendendo, nos entregando cada dia ao nosso Senhor Jesus, nos humilhando, pedindo perdão dos nossos pecados, para que nós possamos resistir às tentações, às provações e podermos estar com Ele para todos sempre. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.